Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra do Senhor. E principalmente, queridos irmãos, nesses momentos dessas chuvas, precisamos realmente ter a confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. E agradecemos a Ele hoje por esse milagre, neste domingo, dia 29 de 5 de 2022, é o mês de maio, mês da família, e somos gratos a Deus pelo milagre que Ele tem feito em nossas vidas, principalmente hoje, nos dando o direito de viver. E, queridos irmãos, estamos falando hoje da palavra do Senhor, compartilhando no Salmo 27, do primeiro versículo ao 5º, e também lendo o 14º versículo, que diz o seguinte: a palavra do Senhor como tema, confiança em Deus e anelo pela sua presença. Diz o seguinte a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ó Senhor, é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá por minha sobre uma rocha. E ainda diz o versículo 14, espera no Senhor, anima-te e te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, queridos irmãos, nós vamos hoje estar compartilhando dessa palavra no Salmo 27, que é o Salmo de Davi, e ainda falando como tema, confiança em Deus e anelo pela sua presença. Vocês vejam, queridos irmãos, que estamos passando por um momento difícil, um momento dessas chuvas. Mais de 30 pessoas perderam a sua vida aqui no estado de Pernambuco, principalmente aqui no Recife, na área metropolitana, Jaboatão. Vimos aqui cair casas, barreiras, tá caindo, e temos aqui muitos mortes ter ocorrido. Mas, queridos irmãos, é momento da confiança em Deus. Às vezes, algumas pessoas pensam e começam a fazer alguns comentários a respeito que é castigo de Deus. Queridos irmãos, temos que ter muita responsabilidade para falar a respeito, acusando que Deus está castigando. São as coisas erradas. Quantas pessoas aí que perderam sua vida, que não estavam nesse momento fazendo coisa errada, são a consequência do nosso viver, da nossa situação econômica, da nossa situação social, e às vezes, queridos,
vivemos em situações difíceis, situações críticas, como barreiras, beiras de rios, e quando acontecem essas coisas, queridos irmãos, essas pessoas são atingidas e começamos a atribuir castigo de Deus. Devemos ter esse cuidado, devemos entender as consequências da natureza, as consequências de que maneira nós estamos vivendo. Não é qualquer coisa que acontece dizer logo que é castigo. Quantas pessoas que estavam vivendo uma vida no altar do Senhor, que foi cefado pela consequência do momento social que vivemos. Então, queridos irmãos, é bem claro a palavra quando diz confiança em Deus e anelo na sua presença. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar confortando essas famílias, eu tenho a certeza que Deus vai estar junto de cada família, ajudando para que tenha a recuperação das suas coisas perdidas, e Ele não vai abandonar essas pessoas. Vamos ter cuidado quando falamos a respeito de castigo, principalmente como o texto ele nos mostra a confiança. E veja bem claro quando diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, queridos irmãos, Ele é o quê? Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Então, se o Senhor é tudo isso meu, por que iria acontecer a não ser uma consequência da natureza, como já falei, e as situações que vivemos, em situações perigosas. Então, queridos irmãos, Ele é minha fortaleza, é a sua fortaleza, é a sua salvação, e Ele não vai nos abandonar. Isso temos essa certeza. O versículo seguinte ainda diz, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Então é esse Deus que eu confio, é esse Deus que está com cada um de vocês. Por que iria Ele deixar que isso acontecesse? Dizemos, tem momento, queridos irmãos, é a permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus. Na vontade de Deus não é que nós estejamos passando por situações difíceis. A permissão, queridos irmãos, é como eu já falei, a permissão da nossa vida social, a maneira que vivemos por não termos uma condição financeira para morar em lugares melhores. Então é essa a permissão do Senhor, não a vontade. Ele quer o melhor para cada um de nós. O versículo ainda diz, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então devemos ainda confiar, devemos ter essa certeza dessa confiança, porque Ele está conosco em qualquer situação. Por pior a adversidade que venha acontecer, devemos estar confiantes no Senhor. Ainda podemos falar no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, queridos, precisamos isso. Precisamos ter realmente, pedir ao Senhor e buscarei. Ter essa certeza, ter essa confiança, como fala o tema, confiança em Deus, em anelo pela sua presença. Ele está presente em cada vida, queridos irmãos. Precisamos confiar, precisamos entender que às vezes são as consequências
que tem acontecido em nossas vidas. Deus não é carrasco. Precisamos entender isso, precisamos confiar. E ainda diz o versículo, porque no dia da adversidade me esconderei no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá por meio a sobre uma rocha. Então, queridos irmãos, e essa rocha é Deus. É Jesus Cristo que tem nos ajudado até hoje. São essas consequências, situações tristes, mas precisamos, queridos irmãos, ter essa confiança. Podemos ler o último versículo que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, queridos irmãos, anima-te. Sei que a situação está difícil, mas Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então precisamos apenas esperar no Senhor. Eu quero mais uma vez falar para vocês que o Senhor está sempre a nos ajudar e a nos confortar. Precisamos apenas confiar. Essa situação está difícil, com essas chuvas, com essas situações para essas pessoas que perderam os seus entes queridos, mas que Deus possa, assim, estar ajudando a cada um, confortando a cada família, aquelas pessoas que perderam os seus anéis, mas ainda se encontram os seus dedos, é a ilustração, ainda encontra a sua vida e confia no Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai recuperar tudo isso que você perdeu. Apenas precisamos da confiança. E aqueles que perderam o seu ente querido, Ele vai te confortar. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Que possamos estar orando por aquelas pessoas que vivem em condições mais precárias do que as nossas. E que Deus possa estar assim ajudando. É como diz o primeiro versículo aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, queridos irmãos, confia no Senhor. O momento está difícil. Tem momentos que não sabemos nem orar pelo desespero, pelas coisas que têm acontecido, mas confia no Senhor. Podemos ver também o versículo 14, que é o último, que ainda vem um conforto mais forte para aqueles que têm a confiança, que diz: espera no Senhor, anima-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera, queridos irmãos, no Senhor. Dias melhores virão. Mas precisamos também, queridos, viver em obediência. Procura, queridos irmãos, ler mais a Bíblia. Procura, queridos irmãos, mais falar com Deus. Como você pode falar? Você poderia até dizer: pastor Jade, como eu posso ouvir Deus? Como é que eu posso falar? Para falar, queridos irmãos, você só precisa orar e ter a sua intimidade. Conversa com o Senhor. E para você ouvir o Senhor falar, procura ler mais a Bíblia, que Ele vai te falar. Que Ele está falando a cada momento quando você lê a palavra. Que Deus possa estar abençoando essas famílias, essas pessoas que estão passando pela necessidade, pelo desastre, pelas coisas que aconteceram nesse momento aqui em Pernambuco com essa chuva. Que Deus esteja confortando a cada família. E podemos ter como base o último versículo: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Precisamos ter esta confiança dentro de qualquer momento que você está passando, momento de atribulações, momento de desespero, como tem acontecido, como estamos hoje, pelo que tem avisado, hoje será um dia de chuva, só na segunda-feira que vem melhorar mais um pouco, mas tenha confiança. Vamos estar orando um pelo outro, pedindo ao Senhor misericórdia, para que Ele possa ajudar e reverter esse quadro como Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Eu vou estar orando para cada ouvinte dessa palavra. Nosso Deus e Pai, queremos, Pai, te agradecer porque Tu tem cuidado de cada um de nós. Eu te entrego, Pai, em Tuas mãos, cada família que perdeu seu ente querido, Pai, nessa chuva, deslizamento de barreira, essas casas que caíram. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, conforta essas famílias. Eu quero, Pai, também te pedir, Senhor, que Tu esteja abençoando todos os pastores, todos os diáconos, todos os líderes da igreja, membros da igreja, aquelas pessoas ainda que não aceitaram o Evangelho, aquelas pessoas, Pai, que têm pedido oração pelos seus familiares. Ó Senhor, cuida de cada um, faz a cura, Pai, daquelas pessoas que se encontram enfermos. Te agradecemos ainda, Pai, porque Tu tem cuidado também desse momento, desta pandemia. Que Tu possa, Pai, estar fazendo, Pai, a cura em todos aqueles que se encontram enfermos em hospital ou nos seus lares, em nome de Jesus Cristo. Faz a cura. Eu quero, Pai, também te entregar a igreja ali, Batista Enseada dos Corais. Estamos ilhados, Pai, com aquela água, mas confiamos, Pai, no Teu agir. A casa não é nossa, é a Tua, Pai. É Teu templo, Pai. Não deixa que nada venha acontecer para ali que possamos estar Te adorando. Nos dá, Pai, um domingo de paz. E Te agradecemos pelo milagre que fizesse em cada vida hoje, nos dando o direito de viver. Tudo isso eu Te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.